Seja bem-vindo ao programa Por Dentro da História, onde estamos divulgando fragmentos da arte, da cultura da nossa terra, aqui nossa terra, Mossoró. Hoje nós estamos no estúdio com meu amigo, confrade, Paulo Medeiros Fernandes, né? Para bater aquele papo, Paulo, que a gente sempre faz aqui, uma conversa descontraída, falando um pouquinho sobre sua vida e toda essa sua parte cultural aqui ligada às academias e tudo isso. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Geraldo. Você é de uma gentileza que às vezes comove a gente. Eu quero dizer que tivemos um grande prazer estarmos aqui fazendo esse pronunciamento e falando do meu livro, né, que vou lançar no dia 10 de março, por sinal, data do meu aniversário. Quando então estaremos juntos, reunidos na OAB, para o lançamento do livro e para tomar parte da sessão solene, uma sessão solene que vai haver, né, com relação ao meu livro e ao meu aniversário. Pronto, a gente vai falar também sobre esse livro. Agora, a gente sempre começa aqui falando um pouquinho da própria vida aqui do entrevistado, né? Você é de Mossoró, né, Paulo? Sou. Você nasceu aqui em Mossoró. Eu nasci na praça... Fala um pouquinho aí da sua infância aí. Minha infância em Mossoró foi adorável. Ainda hoje sinto saudades, até porque eu nasci na Praça Bento Praxedes, na casa que era de meus avós. E a minha infância foi muito ligada a essa Praça Bento Praxedes por conta de que minha avó só tinha um único neto e me dava um tratamento todo especial. Eu adorava esse tratamento, né? Enquanto às vezes em casa a gente levava um puxão de orelhas, né? Lá nós éramos acariciados de toda maneira. De homem só tinha você, mas tinha mulheres. Só 4 mulheres. Lá em casa somos quatro mulheres e eu, o único homem da família. De maneira que eu tinha um tratamento muito privilegiado, né? Porque eu era o único neto e ela me abraçava, me acolhia com um carinho formidável. Eu joguei muita bola ali na Praça Bento Praxedes com meus amigos. À tarde, geralmente à tarde. E à noite, porque meu avô ia sempre à fazenda e minha mãe me dizia que eu ia dormir com vovó. E eu ia dormir lá na casa da vovó. De maneira que isso me afeiçoou muito à casa dos meus avós. Foi uma infância muito interessante. Jogava muita pelada ali na Praça Bento Praxedes. E ia a pé, eu ia a pé. De minha casa, que fica ali hoje, onde é hoje a Caixa Econômica, era a nossa casa, e ia a pé, dali até a Praça Bento Praxedes, atrás do Pax. Justamente atrás do Pax, era a casa de meus avós. Então, o detalhe que eu quero dizer é o seguinte, que a gente ia a pé, não havia necessidade de carro, e não é tão perto assim, é uma relativa distância. De maneira que não havia problemas de jeito nenhum, ia de calção mesmo, jogava pelado, depois vinha para casa, ou então ficava na casa da minha avó. E depois entrei no ginásio. Mas, Paulo, só falando mais sobre essa casa, a sua casa, a casa do seu pai ali, você disse que é onde hoje fica a Caixa Econômica. Aquela casa foi, mesmo depois que seu pai saiu de lá, ela ainda teve, eu me lembro que a gente conversando com o Dr. Milton Marques, ele disse que foi ali que ele começou a clínica dele. Exatamente. A clínica que ele começou, a clínica aqui em Mossoró, foi naquela casa. Realmente ele alugou aquela casa ao meu pai. E por muito tempo ele ficou ali até passar para onde é hoje o São Camilo. Né? Exatamente. Então foi ali que nasceu o São Camilo. Ali que nasceu o São Camilo. E também foi a Secretaria de Educação do município na época de Desuí. Laplace era o secretário de Educação e conseguiu lá com Desuí, né, alugar a casa da prefeitura. Mas logo após houve uma oferta da Caixa Econômica, naquela época irrenunciável, né, uma oferta fantástica, né, com relação ao preço. E mamãe achou que já estava viúva e achou que era uma casa muito grande para ela também? Era imensa, a casa era imensa. A casa tinha
um corredor com duas alas, né? Uma ala do jardim e outra ala do outro muro, que a gente chamava. Era uma casa imensa, uma casa, um corredor com 6 quartos, cada quarto um absurdo de grande. Era um quarteirão inteiro ali. Era com fundo correspondente. Era o fundo, não era o quarteirão inteiro, mas eram fundos correspondentes. Tanto à frente como os fundos da casa, era só. A gente entrava nessa rua e saía noutra rua. É isso que eu estou dizendo aqui. Exatamente. De quarteirão a quarteirão. De quarteirão a quarteirão. Você tem razão. Então, nesse caso, a casa muito grande, né, muito grande, mamãe achou por bem vendê-la, até para, né, ajudar na... Papai já não existia mais e ela precisava, né, de uma verba, né, extra para fazer certas coisas e tal. Então, ela vendeu a casa. E ali eu passei quase a minha vida inteira de solteiro ali naquela casa. E ali nós saímos todos os dias de casa, né, antes das 7 horas da manhã, e ia para o Colégio Diocesano de Santa Luzia. Ia a pé. Na época já era colégio ou ainda era ginásio? Eu não me lembro quando foi que mudou Era de ginásio, nome. ginásio, Era ginásio, né? era ginásio. Ginásio. Padre Sátro, a gente hoje ainda fala de ginásio. É ginásio, isso é coisa do passado. Hoje é colégio diocesano. Colégio Diocesano de Santa Luzia. Mas era o ginásio. Nós íamos para lá, entendeu? A pé, sem a menor dificuldade, íamos 2, 3, tinha um grande amigo, tínhamos amigos ali vizinhos, a gente ia junto, voltava junto, né? Tudo tranquilo. E a tarde, era a tarde reservada, de 1 até as 4, reservada a estudar. Paulo, antes do diocesano, você teve aquela fase de professor particular para desazinar, essas coisas? Não, já foi direto lá para o ginásio diocesano? Não, nós fomos direto para o ginásio diocesano. Já foi direto lá? Fui direto, fiz o concurso. Era um concurso, né? Havia um exame para o ginasial. Então eu fiz tudo bem. Mas durante o curso eu tive um reforço de matemática. Aí você fez lá o primário, Eu fez fiz lá o ginasial? Eu fiz somente o ginasial. É isso que eu ia perguntar. O primário, você primário, fez... o primário eu fiz em escolas particulares. Em escolas particulares, isso que acontecia todo... Tinha sempre a professora tinha particular. Professora, exatamente, com certeza. Antes de entrar no ginasial, a gente fazia o primário, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí entrava para o ginasial mediante um exame de seleção. Tinha uma seleção. Então, fiz o ginásio todo aqui no Colégio Diocesano Santa Luzia e depois do ginásio eu fui para Fortaleza. Você lembra, rapaz? Eu ainda tenho, eu acho que isso foi também, esse teste que você falou aí, o que a gente chamava de exame de admissão, era um livro, né, que tinha específico, lá tinha todas as matérias num condensada, todas as matérias condensadas num só volume. Você sabe que eu tenho esse livro ainda hoje? Mas exame de admissão é um menino na capa, assim, já vem... Uma relíquia. Pois é, rapaz. Quem é que não passou por aquele livro, né? Todos nós passamos. Inclusive eu aqui passei, me lembro bem que nós estudávamos por um livro só. A gente fazia do primeiro ao quarto ano, o quinto ano, só quem não conseguia passar no exame de admissão é que fazia o quinto ano. Mas de primeiro ao quarto ano, aí fazia o exame de admissão para o ginasial. Ginasial, primeiro ginasial. E o científico, você fez aqui? Não, o científico, eu terminando o ginasial, o científico eu fui para Fortaleza. Passei o primeiro ano em Fortaleza, no segundo ano eu fui para o Rio, para o Colégio Nova Friburgo. Um colégio fantástico, era um colégio fantástico. Além de ter também uma parte humana, assim, para compensar a distância de casa, dos pais, fantástico. Então, o Colégio Nova Friburgo me deu uma formação muito sólida, muito sólida. Eu tive que estudar dobrado, porque havia uma espécie assim, uma diferença. De qualquer maneira, havia uma diferença do ginásio para o científico, é verdade que há. E lá, principalmente, que era uma exigência muito grande. Mas era um colégio fantástico. Colégio que ficava a 300 metros de altitude
da cidade, Nova Friburgo. Nós subíamos, tinha um transporte próprio para o aluno subir e descer. Então, era muito frio, né? A cidade de Nova Friburgo já é por si muito frio. Lá em cima também, no CNF, Colégio Nova Friburgo, era o CNF, era muito frio, gelado, muito gelado. E eu saía aqui do... Quem nasceu no clima como Mossoró? Como Mossoró, eu saí daqui de Mossoró para era um impacto muito grande, viu? Um impacto é fantástico. Então, o colégio tinha tudo. Tinha a parte assistencial e tinha a parte intelectual, a parte do currículo, do científico, era muito puxado, muito sério. Então, eu tive que tive um problema com inglês. A partir daí, nunca mais deixei de estudar inglês. Até hoje estudo inglês. Eu sei que, além de inglês, você se aprofundou em outros idiomas também, né? Fiz francês, fiz inglês, francês, fiz italiano. Para quem não gostava de idiomas. Mas olha, pessoal, é muito fácil. Daqui fui para Nova Friburgo, tudo. Isso é claro que tinha um apoio de uma família que tinha recursos aqui, né? Seu pai era empresário aqui em Mossoró, era só de uma grande empresa aqui. Né? A Companhia Alfredo Fernandes Indústria e Comércio, maquinista de algodão. Naquele tempo, a grande riqueza da região era o ouro branco, que era o algodão. O ouro branco. Então, meu pai, tinha uma participação da empresa, da Companhia Alfredo Fernandes Indústria e Comércio, e era o diretor-presidente da empresa. Era o maior acionista e o diretor-presidente da empresa. Então, era um maquinista de algodão. Chamava-se maquinista de algodão. Comprava o algodão no interior, o algodão era transportado para Mossoró, e você sabe que o algodão vem com o caroço. Ele descaroçava aqui nas serras, nas máquinas descaroçadeiras de algodão, e remitia o caroço para a fábrica de óleo, para extrair o óleo. Que também era da mesma empresa. Grupo, né? Mesma empresa. A empresa tinha essa parte tanto do descaroçamento do algodão, como também a parte da extração, a parte industrial da extração do óleo do caroço de algodão, de onde havia o óleo, que era exportado para refino e para se transformar em óleo de comestível. E também tinha uma coisa muito procurada pelos pecuaristas, que era a torta de caroço do algodão. Quer dizer, do algodão nada se perdia. Nada se perdia. O óleo, inclusive a casca do algodão, a casca do caroço, servia também de volumoso, de um alimento volumoso para os rebanhos. Para os rebanhos de gado. O alimento proteico era a torta de caroço de algodão. E o volumoso era exatamente a casca de caroço de algodão. Então, isso justifica porque os pais tiveram condição de mandar para Nova Friburgo. Realmente a Nova Friburgo era um colégio, um dos melhores colégios do país, com certeza. Era um dos melhores colégios do país. E, naturalmente, não era barato. Não sei quanto era, não me lembro quanto era, que eu não pagava. Mas quem pagava era meu pai. Mas isso devia ser bastante... E, Paulo, e lá você fez faculdade também ou fez só o científico e voltou? Eu saí do colégio Nova Friburgo no primeiro ano, fiz um ano lá. Fui para 2 anos lá no colégio Andrews. O colégio Andrews era do deputado Flecha Ribeiro, de uma influência americana muito grande. Foi aí que minha paixão por inglês aumentou cada vez mais, porque eu tinha que estudar mesmo inglês. Então, eu passei 2 anos no Andrews. Fiz um científico muito bem embasado, muito bem estruturado, de maneira que eu fiz concurso para o vestibular, prestei vestibular de Direito da Federal do Rio de Janeiro e passei do primeiro vestibular. Exatamente porque eu tinha tido um aproveitamento muito grande na minha base, na base do científico. Naquela época era o primeiro, segundo e terceiro científico. Então, daí passei do primeiro vestibular e eu lhe confesso,
foi a maior alegria que eu tive na minha vida. Quando eu saí daqui, fui para o Rio de Janeiro, estudei lá, tal, me submeti a um vestibular e passei da primeira vez. Paulo, esse programa, ele é curtinho. É um programa de 15 minutos, então, mas isso não quer dizer que acabou não. A gente vai continuar essa história aí para a próxima semana. Por hoje a gente vai lhe agradecer, né? E vai encerrar esse primeiro bloco e deixar com você a palavra aí para esse nosso primeiro momento aqui dessa história, desse papo reto sobre a vida de Paulo de Medeiros Fernandes. Sim, claro. Eu tive até a felicidade de terminar com uma grande alegria de ter passado no vestibular pela primeira vez. Mas eu quero agradecer muito aqui a Geraldo Maia, que é uma das figuras de ponta em matéria de cultura aqui em Mossoró. Eu devo uma consideração muito grande a ele. Eu tenho obtido formidáveis lições em matéria de como fazer um livro. Sobre o livro, a gente vai continuar aí nesse nosso papo. Eu quero agradecer aos nossos telespectadores aí por esse momento, né? E convidar para na próxima semana continuarmos aqui com essa história, né? Contando um pouquinho mais da vida Com todo prazer. de Paulo de Medeiros Fernandes. Então, até a próxima semana, se Deus assim permitir.